Pedimos que o teu Santo Espírito traga, Senhor, orientações, traga lições para as nossas vidas, ó Pai, a partir desses momentos de estudo. Que cada pessoa que está aqui sinta-se à vontade, sinta-se bem e possa, Senhor, renovar os seus conhecimentos e renovar a sua experiência de fé, ó Pai. Te louvamos por tudo, por essa classe, em nome de Jesus, amém. Amém. O texto principal nosso, que nós vamos continuar hoje, ainda está em Gálatas 1, de 10 a 24. Gálatas 1, de 10 a 24. Eli, você está com a sua Bíblia aí? Sim. Você poderia ler para a gente, por favor? Sim, claro. Deixa eu só trocar minha versão aqui. Revista atualizada. Pronto, aqui. Então, vamos lá. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Desculpa. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos de minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detenção, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Isso. Como a gente viu, então, na aula anterior, aqui o Paulo faz um resumo da sua história de vida. É uma pequena biografia que ele faz, né? Contando as experiências, o momento de conversão dele, e isso a gente ressaltou bastante na última aula, que ele era uma pessoa jovem, bastante afoita na perseguição dos cristãos, muito cruel, e se tornou um missionário muito dedicado na implantação de novas igrejas. Nós conversamos também que, como diz o texto, Paulo, ele recebeu de Cristo a mensagem do Evangelho. Então, ele diz que não foi por carne nem sangue. E isso o autor vai enfatizar muito em todos os nossos capítulos, nos estudos que a gente vai fazer, que Paulo era um apóstolo com A maiúsculo, tá? Então, assim como aqueles que acompanharam o ministério de Jesus, os apóstolos que estiveram presentes enquanto Cristo estava vivo, Paulo se tornou um apóstolo autorizado pelo próprio Jesus a divulgar o evangelho, a pregar e a ser testemunha viva da palavra. Então, isso traz para Paulo uma autoridade e uma firmeza na pregação do evangelho que é muito importante a gente ter. Por quê? A gente vai ver no decorrer desses estudos sobre o livro de Gálatas que havia distorções do evangelho que Paulo tinha pregado para eles naquele período. A igreja foi implantada na região da Galácia e 14 meses depois já tinha sofrido distorções e desvios do que ele tinha dito. Então, ele traz essa memória para dizer o seguinte: o que eu falei para vocês
a palavra que eu recebi não foi de carne, não foi de sangue, foi do próprio Jesus. Então, o que passar disso é não evangelho. Então, isso a gente ressaltou nas primeiras aulas, que a gente tem que ter uma linha, e ele tinha autoridade para isso, para dizer, olha, o que passar desse evangelho que eu testemunhei, que eu levei para vocês, desconsidere. Tá? Então, essa foi a palavra que Paulo tinha, a autoridade que Paulo tinha nesse testemunho, nessa implantação das igrejas. E aqui a gente vai ver sobre a graça de Deus, hoje a gente vai continuar falando sobre a graça de Deus, e que essa graça, ela trabalha tanto na vida de Paulo, no momento da sua salvação, quanto ela acompanha a vida dele no seu ministério também. Antes da gente voltar ao texto, um versículo que eu queria ressaltar com vocês, eu queria trazer um exemplo que eu estava trabalhando bastante sobre a graça, e a gente conversou bastante sobre a graça na semana passada, e eu tive essa semana, na segunda-feira, o Danilo teve um entrevero com a professora, um mal-entendido, uma coisa de criança, e a gente realmente ficou bem preocupado, a gente ficou tentando resolver, minimizar a história, e um versículo que veio à minha mente foi: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, assim, quando a gente tem a Bíblia e os ensinamentos na vida da gente, alguns versículos, eles retomam, e às vezes saem na nossa mente espontaneamente, né? E aquilo vinha na minha mente: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto a gente está no momento de aflição, de fraqueza, de turbulência, a gente não está se sentindo confortável, né? Fraqueza nunca é bom para ninguém, mas a gente tem que se apoiar nessa graça, nessa palavra do Senhor que diz que a minha graça te basta, né? Então, nessa hora, a gente realmente não dependia das nossas forças, não dependia a gente não podia fazer nada, exceto contar com a ajuda de Deus nesse mal-entendido que foi na escola, mas já começou a aflição, ela traz um aperfeiçoamento, a gente busca mais a Deus nesse momento de aflição. E aqui Paulo também revela que com ele era a mesma coisa, que tanto na fase em que ele se converteu, quanto na fase que ele foi escolhido, eu queria conversar com vocês sobre isso. Paulo já fala no versículo 10, Gálatas 1:10, eu vou reler com vocês. Não, peraí. Não, desculpa, que ele fala que a vida dele foi predestinada já desde o ventre da mãe dele. Então ele confirma com a gente uma das doutrinas que a nossa igreja confirma, aceita, que é a doutrina da predestinação. Paulo diz que desde o ventre da mãe dele, ele já estava sendo cuidado, ele já estava sendo preparado para que ele fosse e se tornasse a ser o grande homem que ele foi. E isso na vida da gente também. A gente acredita que as pessoas que foram salvas foram escolhidas de antemão por Deus. Tá? Então, é uma coisa que a salvação é dada pela graça, mas Deus já sabe de antemão as pessoas que ele mesmo já escolheu, tá? E aqui é importante a gente ressaltar que a graça de Deus, ela traz salvação tanto para não crentes, pessoas que não conhecem o evangelho, quanto para maus religiosos. Tá? Eu acho que é importante a gente ressaltar que Paulo era um religioso, ele era um mau religioso. Ele era um péssimo religioso. Se a gente pensar bem, em nome de uma religiosidade judaica, ele perseguia, ele destruía as igrejas cristãs e ele não era convertido. Então, a religiosidade, ela também é uma distorção e não acredita salvação a ninguém. Então, a graça, ela salva tanto as pessoas que não conhecem o evangelho, como os mal religiosos. Se a gente pensar, hoje em dia, por exemplo, uma pessoa
Vocês já também ouviram falar de pessoas que perseguem cristãos no Oriente Médio, que executam cristãos pelo fato deles serem cristãos. Muitas vezes a gente ouve na China, em países, na Coreia do Norte, onde pessoas foram pegas com a Bíblia e são executadas sumariamente porque são cristãos. Nessa hora, a gente vê que essa perseguição ainda existe nos dias atuais. E qual é o nosso primeiro pensamento? O primeiro pensamento é dizer, esse cidadão já está no fundo do inferno. Porque quando a gente pega uma pessoa que matou um cristão pelo fato dele ser cristão, nosso julgamento é imediato. Eu não sei da parte de vocês, mas o meu é o seguinte, esse cidadão não presta, entendeu? Esse cidadão é do demônio, como diz o pessoal aqui. Então, assim, a gente já julga, mas Deus tem o poder de salvar todas as pessoas. Deus de antemão, ele sabe que a gente, não é o que a gente está vendo da pessoa hoje que vai dizer o futuro dela. Só Deus conhece as pessoas que ele antecipadamente salvou, de antemão ele já escolheu. Então, às vezes, a gente vê e a gente já julga pelo fato da pessoa cometer crimes bárbaros, o que humanamente é normal, mas Deus conhece o futuro daquelas pessoas. Né? Então, a gente tem que deixar isso aberto, que a gente tem que pregar o evangelho a toda criatura. Por mais cruel que a pessoa seja, por mais desviada, por mais insensível, nosso ministério, a nossa função é pregar o evangelho. E foi para isso que Paulo foi separado. Gente, só um parênteses aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa no desenvolver, pode falar, papai. Então, eu gosto muito de estudar as nossas doutrinas fundamentais. E uma das doutrinas fundamentais da Igreja Presbiteriana é a doutrina da eleição, também chamada de doutrina da predestinação. É uma doutrina bastante polêmica, não é aceita por todas as igrejas evangélicas, mas eu gostaria de só colocar... Eu gosto muito de coisas assim, bem pontuais, bem sintéticas. Foi Paulo que escolheu a Jesus ou foi Jesus que escolheu Paulo? Deus de antemão. Sem sombra de dúvida, Paulo foi escolhido. Paulo foi escolhido, é claro, não é evidente. O texto é claro também. O texto é claríssimo. Quer dizer, o Paulo, na verdade, ele era contra Jesus. Ele perseguia os discípulos e os adeptos de Jesus. E quando ele estava lá no caminho de Damasco, não foi ele que foi a Jesus, foi Jesus que veio a ele e falou assim, Paulo, por que você me persegue? E aí é que ele se deu conta de que Jesus era o Filho de Deus e que ele deveria seguir a Jesus. Então, nesse detalhe aí, tem a doutrina da eleição muito pontual, exemplificada, com um exemplo que ninguém pode recuar. Se a Bíblia de alguém não tiver esse episódio escrito, não é a Bíblia, certo? Jesus escolheu Paulo e depois, é claro que Paulo se preparou, estudou, meditou, orou para desenvolver o ministério dele. Eu só queria dar esse exemplinho aqui, porque se alguém algum dia falar para você, olha, não existe esse negócio de doutrina da predestinação. Como que não existe? Você não está lendo a Bíblia. Leia a Bíblia, que lá está escrito. Não só nesse episódio, mas em dezenas de outros. Sim. Obrigado. Perfeito. É claro no nosso coração e claro na nossa mente que se dependesse da vontade dele, talvez ele estivesse trilhando o caminho ainda de perseguição e condenando as pessoas. Mas Cristo interrompeu tudo aquilo e foi um episódio, uma interrupção abrupta, né? Como ele mesmo diz, ele foi parado no caminho e questionado,
né? Então, no episódio da conversão, fala, os amigos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, Jesus falou diretamente com ele. Jesus trouxe uma palavra para Paulo. Então, assim, deve ter sido chocante mesmo. Tanto é que, na conversão, diz que Paulo ficou aterrorizado. Você imagina, você sofrer esse tipo de impacto, né? De uma luz, uma pessoa vir e falar assim, por que você está me perseguindo? Uma pessoa física já é difícil, imagina Jesus se mostrando a ele, a gente não sabe especificamente, eu não lembro como é que Jesus se apresentou para ele, mas é claro que foi Jesus que se apresentou a ele naquele momento. Então ele deve ter ficado, tanto que passou alguns dias cegos e a conversão dele foi dramática. Mas um ponto também que é importante, que foi levantado aqui, é que Paulo voltou para a Arábia, depois ele foi para Damasco, foi para Jerusalém, encontrou Pedro e Tiago, ele teve um tempo de preparação do evangelho. Então, ele recebeu a palavra de Cristo e ele teve um tempo de meditação. Lembrar que a gente não tinha Bíblia naquele momento. Então, ele tinha que ler o Antigo Testamento, ele tinha que meditar nos passos de Jesus, que até então não tinham sido escritos, mas Paulo teve um tempo de meditação, um tempo de contato com os outros, tanto que ele confirma que o evangelho dele é coincidente com o de Pedro e Tiago. Então, assim, ele foi pessoalmente meditar, pessoalmente refletir sobre a palavra, e um encontro pessoal com outros apóstolos, com A maiúsculo. Então, ele teve referência e teve estudo. Isso que a gente traz para a gente nos dias de hoje como que a gente tem se preparado para o evangelismo, como tem sido a nossa bagagem como cristãos, uma vez que a gente recebeu a dádiva da salvação, como que a gente tem se preparado para falar de Cristo para as pessoas que estão conosco. Nós não somos, que eu saiba aqui, eu não sei a profissão de todos na classe, mas exceto o Marcos, que agora vai ser um obreiro oficial e ministrador da palavra, mas cada um tem uma profissão diferente. Mas Cristo deve ser propagado através da nossa fala e do nosso testemunho, onde quer que a gente esteja. Então, assim, a gente tem que estudar a Bíblia, estar aqui na escola dominical, nos cultos, para que, em tendo oportunidade, a gente não guarde a salvação para a gente. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de frequentar outras igrejas, mas eles dizem que os presbiterianos são muito frios, porque eles têm a salvação e eles guardam no bolso. Então, é um pseudo-apelido que eles dão para a gente, que a gente já ganhou um benefício, nós já obtivemos a salvação em Cristo, mas a gente pouco propaga dessa salvação, e cabe a nós, é responsabilidade nossa a divulgação do verdadeiro evangelho. Então, nós temos que estar preparados para essa divulgação. Eu gostaria de ler com vocês, se alguém tivesse a Bíblia, Romanos 10, 11 a 15. Romanos 10. Seja bem-vindo, Ivênio. Bom dia, Débora. Bom dia. Consegui conectar aqui, estamos lá. Ai, que bom. Romanos 10, 11 a 15. Se alguém encontrou, por favor. Débora, uma boa maneira de todo mundo ter a Bíblia é você pedir para uma específica pessoa, você lê tal coisa. Assim mas eu não sei quem trouxe a Bíblia para a classe hoje. Mas para trazer a escola dominical sem Bíblia... O Edir, por favor, eu vi que o Edir abriu aí, folheou alguma... Quem a gente está vendo, a gente consegue observar se folheou alguma coisa, mas todos podem participar, todos se sintam queridos aí. De 11 a 15, Edir, por favor. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido,
pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez em que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não crerem? E como crerão aquele que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão famosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Isso, perfeito. Aqui eu gostaria de ressaltar 2 fatores. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E isso, como diz a nossa doutrina, Deus já conhece aquele que vai invocar realmente e será salvo. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é como ouvirão se não há quem pregue? Essa frase, para mim, é uma frase que é muito, às vezes, pesada, porque quantas pessoas ao nosso redor não são cristãos, ou não têm Cristo como seu Salvador? E para quantas eu estou falando, entendeu? Eu não preciso sair daqui e ir para a Arábia, ou ir para, sei lá, para a África, mas eu posso pregar para o meu irmão. Eu não sei vocês, mas durante a pandemia, as pessoas se tornaram bastante sensíveis. Eu tenho oportunidade, eu continuo trabalhando presencial, e eu tenho visto pessoas deprimidas, eu tenho visto pessoas que estão meio perdidas, assim, no sentido, não tem muita atividade, não tem muita coisa para fazer, e é nessa hora que nós devemos ser prontos em dizer quem é que está trazendo essa paz, quem é que está trazendo o nosso conforto nessa hora. Porque é disso que as pessoas estão precisando, saber uma referência. As pessoas que gostavam de sair, barzinho, tinham atividades lúdicas ou esporte, ia no jogo de futebol, muito mudou, entendeu? A pessoa não tem muita atividade fora o trabalho e o convívio da família. Então, elas estão se sentindo desalentadas. Eu vi uma reportagem, não sei se foi no UOL, não sei, que a depressão aumentou em 30% no período da pandemia. E esse índice é um índice que, muitas vezes, é às custas de remédio. Porque muita gente está deprimida em casa e nem consulta um médico, né? A pessoa fica triste, deprimida em casa. E, às vezes, a gente tem oportunidade para essas pessoas de pregar o evangelho. E é nessa hora que nós temos que ter bagagem, estudo, os versículos, tudo dentro da gente, para que Deus fale através da nossa pessoa. Né? Então, a reflexão e o estudo do evangelho é muito importante nessa hora de transmissão, de propagação do evangelismo. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode seguir. Então, outra coisa que é importante é o trabalho na obra do Senhor. Muitas vezes nós estamos nos sentindo confortáveis com a nossa graça, com a nossa salvação, mas outras pessoas precisam também serem alcançadas. Então, isso pode ser feito através da igreja. Então, o nosso trabalho na igreja é muito importante. Nessa forma virtual ou presencial, a gente tem aqui o Edir, que é da Junta Diaconal há muitos anos, e ele sabe que muitas vezes a ajuda numa casa, levando uma cesta básica, levando uma palavra de carinho, ele pode levar o evangelho através da atitude dele. E com isso, o trabalho na igreja é uma forma de evangelismo. Você leva a palavra através de uma atitude. O Ivênio levantou a mão, pode falar, Ivênio. Ou não? Será que eu não estou entendendo nada dessa mãozinha aqui? Não, Débora, se eu levantei foi por engano. Pode continuar, viu, Débora? Desculpa. É porque eu vi uma mãozinha. Como eu já não estou te vendo, eu vou levantar a mão aqui, então desculpa. Então, a gente tem que estar embasado na Bíblia e levar isso para outras pessoas, tá? Então, essa é a parte que Paulo se prepara para a transmissão do Evangelho. Agora, nós vamos ler a graça que transforma.
tá? É um índice, é um tópico que a gente vai ver que Paulo fala que a graça de Cristo esteve com ele na conversão, na salvação e o acompanha enquanto missionário, tá? Agora vamos ler Gálatas 1:10. Agora que é Gálatas 1:10. Roberto, você tem Bíblia? Tem, mas não trouxe. Já estou abrindo. Então, vamos embora. Gálatas 1:10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Isso, o que a gente vai conversar agora é uma aplicação prática, tá? Do que a graça faz da nossa vida, como que ela vai trabalhar na nossa vida. E Paulo começa o testemunho dele com essa pergunta: a quem eu pretendo agradar? E essa é uma pergunta que a gente tem que fazer nas nossas vidas. A quem eu estou agradando? A quem eu pretendo agradar? E o evangelho, o puro evangelho, ele vai afastar os nossos corações e as nossas mentes de agradar o homem. Então, nós o ser humano, a gente não tem que se dispor a agradar ao homem, mas a gente tem que se dispor a agradar a Deus, e depois, em cima disso, a gente vai ter a orientação dele para como agir em determinadas situações. Então, assim, o evangelho, ele direciona a gente ao agradar a Deus e não ao agradar aos homens, tá? Então, ele afasta esse reconhecimento, porque é muito do ser humano a gente querer agradar e ter o reconhecimento dos homens. Mas quanto mais próximo, quanto mais a gente estuda do evangelho, mais a gente quer agradar a Deus e ser fiel a Deus e menos agradar aos homens. Porque uma vez que a gente está com o coração voltado, as nossas atitudes falam para a gente agradar a Deus. Então, em todos os nossos questionamentos, todas as nossas decisões, a gente deveria fazer essa pergunta: a quem eu desejo agradar? Como que Deus tem para mim nessa situação difícil? E a gente vai ver alguns exemplos aqui de pessoas que tiveram algumas atitudes de querer agradar aos homens em detrimento, olha que palavra bonita, em detrimento a agradar a Deus. Ou seja, preferiu agradar aos homens a agradar a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dar algum testemunho, exemplo? O pessoal do oculto, fica à vontade, só abrir o microfone. Pessoal do oculto. Pessoal que eu não estou vendo, porque geralmente eu chamo a pessoa que eu estou olhando, que está sorrindo ou está fazendo cara feia para mim. Mas vocês sintam-se super à vontade. Camila, Aldo, todas as pessoas que gostariam de participar, sintam-se à vontade. Senão. Viu, Débora e Ivene, deixa eu falar um pouquinho, né, sobre essa. O Mauro apareceu pelado lá. Esconde a sua câmera, meu filho. Viu, Débora, sobre essa pergunta, né, da questão de buscarmos a Deus e não a homens, né, existe um contexto aqui em Atos que estava falando, que Lucas fala da obediência a Deus ou obediência aos homens. Então, naquele contexto, Lucas diz, né, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, muitas vezes, nós, por temor de homens, às vezes preferimos obedecer a homens, agradar a homens, agradar a Deus, né? E não, Deus requer de nós que o agrademos primeiramente e não ao homem primeiramente, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, e que Paulo aqui aos Gálatas vai deixar muito claro isso para nós, né? Nós não temos que ter temor de homens, nós temos que ter temor de Deus, né? Sim. Nós vamos conversar agora sobre 2 exemplos que a gente vê na Bíblia sobre essa preferência em agradar aos homens em relação a Deus. O primeiro exemplo está em 1 Samuel 15, 24.
1 Samuel 15, 24. Se alguém achou... Pode ler? Pode, por favor. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Aqui um exemplo de uma autoridade. Saul foi um rei ungido por Deus, o primeiro rei de Israel, e ele teria a possibilidade de marcar a história de Israel, de trazer grandes ensinamentos para aquele povo, mas como quem leu 1 Samuel sabe, o reinado de Saul foi, assim, péssimo. Eu acho que, assim, eu li recentemente o livro de Samuel, eu acho que, primeiro, Saul tinha um distúrbio psiquiátrico. Desculpa eu falar dessa forma, mas hoje em dia, analisando, você vê, era um rei que precisava ser acalmado por harpas. Então, Davi ia no palácio para tocar harpa para acalmá-lo. Não tinha antidepressivo naquela época. Ele tinha vários surtos de perseguição, ele afrontava, ele tinha oscilações de humor. E aqui, já numa fase final, intermediária para final, Samuel, que é a pessoa que foi a pessoa enviada por Deus para ungir o rei, ele confronta essas atitudes e fala assim: Saul, que tipo de reinado você está assumindo? Como você está se comportando como autoridade diante desse povo? E ele reconhece. Então, no momento de sabedoria, ele diz: eu pequei, eu fiz uma coisa muito má diante dos olhos do Senhor. Por quê? Porque eu temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Então, assim, uma pessoa ungida de Deus, separada por Deus para guiar o povo de Israel, deu ouvido à voz do povo e, querendo agradar o povo, desviou do caminho do Senhor. Então, ele tomou uma atitude muito incorreta. Ele tomou uma atitude de agradar ao povo, e agora a gente não vai abrir para falar de líderes populistas, mas a pessoa que faz tudo para agradar sem tomar o rumo que foi concedido por Deus. Saul teve um reinado muito ruim, e se não me engano, alguém pode me corrigir, foi a primeira pessoa na Bíblia em que ele se matou, ele pulou em cima de uma lança e como é que fala? Suicidou-se. Então, assim, ele teve um comportamento irregular, e nesse momento ele aceitou que ele era uma pessoa que estava dando ouvido à voz do povo e não à voz de Deus. Então, um exemplo ruim também de pessoa que não estava se comportando da forma adequada. Um outro exemplo que a gente vai ver é o exemplo de Sansão, tá? Que está em Juízes 16, 17. Ô, Débora, aqui é para dizer, né, que tem aquele ditado que a voz do povo é a voz de Deus, né? Parece que nem sempre, né? Nem sempre, pelo contrário, Pelo né? contrário. Hoje em dia, a voz do povo está indo longe de Deus. Longe. Sempre foi assim, né? Sempre. O povo às vezes fala o que vem na cabeça, né? É Juízes o quê, Débora? 16, 17. Isso, Juízes 16, 17. Pode ler. Não, pode ler você, Roberto. Eu já li o outro. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Aqui um exemplo, né, de uma relação entre homem e mulher, onde Sansão abriu mão, né, do seu segredo que ele tinha, que ele era um nazireu separado por Deus, e que Deus tinha falado que nunca passasse navalha na sua cabeça. E por uma mulher, ele deu ouvidos e deu mais
mais valor à mulher do que a todo o seu histórico, tudo aquilo que Deus já tinha separado para ele. E aqui, não sei se alguém tem alguma coisa a comentar, mas dentro de um casamento, muitas vezes a gente fica dividido, ou quando a pessoa não tem um casamento, que os dois são cristãos. Se tem um deles que não é evangélico, a gente tem essa dualidade: a quem eu devo agradar, meu marido ou a Deus? Por isso que na Bíblia, às vezes, a gente já fala, né, que é tão mais simples quando a gente casa com uma pessoa que comunga da mesma fé, porque a gente não vai ter esse desconforto, entendeu? A gente tem que respeitar o cônjuge, a gente tem que valorizá-lo e a sua palavra, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode desobedecer a Deus. Então, não que a gente até conversou no semestre passado sobre o casamento entre crentes e não crentes. Não é impossível que o não crente venha se converter, não é impossível, a gente tem N exemplos aqui, mas na prática, para agradar a Deus, é muito mais harmônico se você escolher uma pessoa que já tem a mesma fé que você. Então, você vai ter uma vida mais adequada aos princípios de Deus. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Senão, já vou passar para outro tópico. O próximo item é que a gente pode observar onde nem sempre Deus é valorizado, ou que a pessoa tem mais atitudes inconvenientes a esse agradar a Deus, é quando ela faz um serviço sob o olhar. O que quer dizer o serviço sob o olhar? Ela faz a obra de Deus, mas não pensando em agradar a Deus, pensando em agradar aos homens. Isso é muito ruim, porque é um temor que ela tem de não ser considerada. A minha mãe até falou na outra aula sobre ir ao culto para parecer que eu não estou desviada, ou então eu vou à reunião de oração para dizer que eu estou bem, que eu estou dentro. Lógico, a gente tem que participar das atividades da igreja, a gente tem que atuar na obra, mas não para que a gente seja reconhecida pelos irmãos ou em reconhecimento da nossa fé. Deus conhece o coração do homem, entendeu? O homem vê o exterior, mas Deus conhece o interior. Então, quando a gente faz um serviço para ser visto, esse também não agrada a Deus. Vamos ler em Efésios 6 e 7. Efésios 6 e 7. Eu vou ler para a gente agilizar. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, com sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo-o de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Então, aqui ele fala do nosso serviço secular, né, com relação ao nosso trabalho, que a gente deve se empenhar em agradar ao Senhor, novamente, não fazendo como para agradar aos homens. E isso é uma coisa muito comum no ser humano, que a gente tem uma tendência natural para ser reconhecido. Isso é da natureza do homem. A gente gosta quando a pessoa nos elogia, a gente gosta quando a pessoa diz, puxa vida, eu gostei do seu trabalho. Isso é um retorno que a gente precisa como ser humano, tá? Só que na obra do Senhor, na casa de Deus, a gente não pode fazer isso pela aparência, para agradar aos homens. A gente tem que fazer isso para agradar a Deus, mesmo porque Deus está vendo o nosso coração.
Então, às vezes a gente quer agradar os outros ou quer tomar atitudes que possam eventualmente ser agradáveis aos homens e perde que o Senhor é que tem que ser, ao Senhor é que tem que ser dado o trabalho. Eu tive uma vez uma conhecida, não muito próxima, que era de outra igreja, ela frequentava uma igreja pequena, eu nem lembro o nome, dessas novas, pentecostais, e ela tinha 2 crianças pequenas, uma de 4 e uma de 2 anos, na época. E ela ia na reunião de oração segunda, quarta e sexta, porque a igreja dela tinha reuniões de oração 3 vezes por semana. E ela deixava as 2 crianças com a vizinha, de 4 e 2 anos. E ela ia regularmente, ela era sistemática, segunda, quarta e sexta, ela ia na reunião de oração. Aí, uma vez, eu ouvi de uma pessoa conhecida e falou assim, é um absurdo, essa mãe não devia ser mãe, porque o que ela está fazendo de deixar o filho com a vizinha e não cuidando dos seus próprios filhos é uma péssima referência, é uma coisa horrível, porque os filhos, como que vão entender num futuro essa atribuição que a mãe fazia? E no fundo ela fazia porque tem algumas pessoas que acham que pelo muito ir na casa, ou muito fazer oração, ou muito repetir as atitudes, vai ser mais agradável aos olhos de Deus. Mas isso não é verdade. Quantas pessoas acham que a Bíblia fala, não é pelo muito repetir, pelo muito falar, que a pessoa vai ser salva. A Bíblia ela é muito clara que Deus vê o coração do homem e não a aparência. Então, algumas igrejas novas, elas insistem nessa manutenção, em muitas atividades, em muitas atribuições, e a gente tem que cuidar das coisas da nossa casa, né? Cuidar dos nossos, do que Deus deu para a gente, para cuidar dos nossos. Alguém queria comentar alguma coisa? Ô, Débora, bom, desculpa. Não, pode falar. Você falar antes de mim aí. Sou meio falador. Eu já contei isso diversas vezes nas nossas aulas de escola dominical. Há um bom tempo atrás, nós tivemos uma reunião de casais na nossa igreja, do presbitério. E vieram pessoas então, de diversas outras igrejas, e estava o reverendo Dom Carlos ainda, e depois nós dividimos em grupos, nós fomos para salas, né, nós saímos do tempo, fomos para salas para conversar em grupo. E tinha uma mãe falando sobre o filho dela, né, dizendo que ela estava dizendo o seguinte, que o meu filho diz que ele tem ódio da igreja, porque a igreja tirou a mãe dele, né? E a mãe falava assim, mas eu vou mesmo, a igreja é minha prioridade, né? A igreja é a minha prioridade, e eu vou, e ele vai ter que entender isso, né? E era um adolescente, assim, né? Então, veja como às vezes, você falou de igrejas novas, né? Mas às vezes nós mesmos acabamos não interpretando direito as nossas responsabilidades como cristãos e como pais também, né? E às vezes achamos que estamos fazendo a coisa certa simplesmente indo à igreja porque eu tenho que ir. Escuta, e as responsabilidades? Deus não deu a nós também a responsabilidade de pai e de mãe, né? E Provérbios diz para nós que há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas, e devemos então ter a habilidade, né, e pedir a Deus o discernimento para saber exatamente a coisa certa a ser feita. Às vezes, essa que você falou aí, a gente confunde e acaba achando que não, eu tenho que ir, eu tenho que estar na igreja o tempo todo, e esquece de família, esquece de marido, esquece de esposa, né? E essas coisas, esse tipo de desequilíbrio, né, eu tenho certeza que não agrada a Deus. É um tipo de desequilíbrio que acaba fazendo que a gente tenha mais problemas do que soluções. Aquele negócio me chocou aquele dia, assim, e aquela mulher ainda assim tão equivocada, coitada, né? E ainda assim, e reafirmando na frente de todo mundo que não, imagina, ele vai ter que entender. E ela perdendo o filho dela, né? E o filho dela falava assim, ele fala que ele tem ódio da igreja.
E vai desenvolver mesmo. Fala, Marcão. Só para descontrair um pouco. Tá igual aquela história, a mãe em casa com o filho, né? E o filho ali, nas traquinagens de criança normal, não faz isso que Jesus não gosta. Não faz isso que Jesus não vai te amar. Não faz isso. Sempre dessa forma. Um dia na saída do culto, a mãe com o filho, o pastor vai e cumprimenta o menino. Oi, meu filho. Oi, garoto, tudo bem? Jesus te ama. Você o ama também? Eu não amo ele, não. Ele não gosta nada do que eu faço. Exemplos, né? Exemplos da fala, como a gente influencia, porque assim, a mãe que tem que fazer uma correção não põe o nome de Jesus. Parece algumas mães vão no consultório e falam, filho, obedece, senão a doutora vai te dar uma injeção. Falei, eu não vou dar injeção. É a mesma coisa esse exemplo aí de Jesus. Não põe a culpa no outro, não. Vamos conversar com seu filho, mas eu não vou dar injeção em ninguém, não. E eu brincando, eu respondo para a mãe. Eu falo, não, deixa ele, vai ficar quietinho, vamos dar um papel para ele desenhar. Mas tem mãe que, assim, esse negócio de trabalhar com filho é difícil. Você não pode delegar a responsabilidade ou diminuir a sua responsabilidade, né? Você tem que ser forte e falar, não, é importante você não fazer isso por causa disso, né? Educação dos filhos dá trabalho, mas a gente chega lá, né? Agora nós vamos partir para a parte final, porque nós já estamos acabando, e eu vou ler no texto nosso de base, em Gálatas. Espera que eu fechei, muito obrigada. Coríntios, Gálatas. Os 3 últimos versículos que fala do testemunho de Paulo e o motivo pelo qual ele se comportou daquela forma. Os 2 últimos. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Essa é uma frase que eu gostaria de ressaltar, que é sobre o testemunho de Paulo. E glorificavam a Deus pela vida de Paulo. E esse seria também o nosso objetivo. Paulo passou por tantas modificações, Paulo teve a vida restaurada de uma forma abrupta, mas ele era lembrado porque esse aí era aquele que perseguia as nossas igrejas. Hoje, ele é assim. Hoje, ele transformou sua vida, seu caráter. Hoje, ele é uma nova pessoa e eles glorificavam a Deus pela vida de Paulo. Então, assim, o testemunho dele nos mostra que a gente tem que ter uma vida mudada mesmo, modificada, para que Deus seja glorificado através da nossa vida. E aqui uma coisa que o autor ressalta, que eu acho que é muito importante, é que muitas vezes nos testemunhos ou na nossa história de conversão, nós não podemos fazer alguns detalhes, algumas coisas que chamem atenção para a nossa vida. Tem pessoas que relatam as suas batalhas, a sua conversão, de forma que a gente não sabe se quem é valoroso é Deus ou é a própria pessoa. Então, nós temos que pregar o evangelho, dar o nosso testemunho, de forma que Deus seja glorificado através da nossa vida. E não para dizer que, nossa, como ele é bom, como ele é valoroso, como fulano sobreviveu a tudo isso e venceu na vida. A gente tem que sempre dar a honra e a glória para o nome de Jesus. Então, quando a gente for testemunhar, ou quando a gente for levar a palavra de Cristo, esse é o nosso objetivo, que Deus seja glorificado nas nossas vidas, através do nosso testemunho, e não que o valor seja nosso, né? Nessa história da pandemia, às vezes a gente conversa com pessoas e leva, a gente conversa e fala, não, eu estou bem, graças a Deus eu estou tranquilo, nossa, na minha casa não faltou nada, eu estou empregada, eu tenho condição, meu salário está caindo, está tudo bem comigo.
Aí, o mérito é de quem? Poxa vida, aquela pessoa é boa mesmo. Não, você tem que afirmar que por causa de Deus, tudo isso está se mantendo na sua vida. Quem é que sustenta? Quem é o autor? Quem é que está conduzindo a sua vida nesses momentos onde tantas pessoas estão perdendo emprego, onde tantas pessoas estão com problemas pessoais, depressão, relacionamentos? Por que você está sobrevivendo? Porque Deus é o nosso sustento. Então, num testemunho nosso, é essa que tem que ser a nossa pregação, que no final a gente possa dizer, olha, passamos e graças a Deus eu estou bem, e Deus está sendo o meu sustento nessa hora. Então, alguém gostaria de fazer algum comentário? Da nossa parte, aí só tem algumas perguntinhas, mas se alguém tiver alguma coisa espontânea, Camila... Uma das coisas, resumindo uma das coisas que você falou, que quando a gente tenta agradar aos homens com a nossa postura, com a nossa posição, a gente termina desagradando a Deus e não ajudando ao homem, né? A pessoa. Perfeito. Muito interessante isso. Alguém mais gostaria de... Débora, por isso que em Gálatas, se nós olharmos aqui, a gente tem 47, quase 50 referências do Senhor Jesus, né? Falando de Filho de Deus, Jesus Cristo, Cristo Jesus, ou seja, convergindo para Ele, tão somente para Ele. Perfeito. Alguém mais? Eu acho que nesse primeiro capítulo, Paulo, ele é bastante convicto no seu testemunho de que ele foi salvo, sustentado, e que hoje ele vive uma vida que glorifica o nome do Senhor. Isso é um conforto, né? Que ele tem de que, apesar de tudo, porque não deve ser fácil uma pessoa que viveu tudo que Paulo viveu, a pessoa apontando o dedo para ele, dizendo assim, olha, tá vendo aquele rapaz ali? Aquele cara é o cara que apedrejava cristão. Isso vai estar sempre no histórico dele. Isso ele fala aqui. Isso o pessoal lembra de mim, que eu era aquele lá que apedrejava. Mas hoje eu dou um bom testemunho e as pessoas glorificam a Deus pelo meu nome. Então, assim, o que a gente passou, o nosso histórico, as coisas que a gente viveu, ainda vão existir, entendeu? Os caminhos que você trilhou, as coisas que você passou, são a sua história, mas devem convergir, como o Marcos falou, para que no fim Deus seja glorificado e que a glória seja de Deus, que a glória seja dada a Deus. Alguém mais? Eu indico no YouTube o filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Aí a gente vai ver que não foi fácil a vida dele, tá? Paulo, Apóstolo de Cristo. De graça, está no YouTube. Joia. Pode falar, pai. Então, tem 2 temas que foram mencionados aí ao longo da sua fala que merecem um tempo maior para meditar. Primeiro é sobre o casamento misto, que a gente deveria, se não foi tratado ainda, deveria ser tratado. E segundo, é uma coisa que eu constatei no presbiterianismo ao longo da minha vida, é de que presbiteriano não é muito de ficar fazendo evangelização direta, pessoal, chegar na pessoa e falar assim, olha, você precisa fazer assim, assim, assim. Presbiteriano não é de fazer isso. A nossa grande arma que Deus nos dá é o testemunho de vida, o testemunho pessoal. É claro que se surgir oportunidade, a gente deve abrir o jogo, deve falar, etc, etc. Mas a nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. Então, esses 2 temas são muito interessantes para reflexão. Casamento misto, que é o meu caso, e segundo,
por que o presbiteriano não gosta desse tipo de evangelização que pega a pessoa pelo colarinho e fala assim, ou você se converte, ou Deus vai te amanhã. Uma vez eu fiquei muito mal impressionado, que eu fui num evento aqui na Lagoa Taquaral e tinha muita gente, e alguma igreja dessas pentecostais resolveu fazer evangelização lá. A gente foi para ouvir orquestra, uma coisa assim. Chegou lá, a pessoa me pega, a gente está entrando para ir lá ver a orquestra, a pessoa te segura e começa a falar um monte de borracha. Naquela época, isso faz uns 40 anos atrás, eu não tinha essa liberdade de agir como hoje eu tenho, né? A experiência que hoje eu tenho. Mas isso aí, fazer isso, ou querer dar testemunho no campo de futebol, isso é uma falácia, quer dizer, é uma mentira. Então, que nós demos com a nossa vida no dia a dia, no dia que a gente levanta, dorme, estuda, trabalha, come, vai no restaurante, vai em todo lugar, ali que a gente vai dar o testemunho. Não precisa pegar ninguém pelo colarinho, não, viu, gente? Pode falar, Ivan. Não, só falando, alinhando aí a conversa, né, com teu pai, realmente nós temos que dar testemunho, né, porque a gente viu na lição, Paulo, através do seu testemunho, fez com que pessoas louvassem a Deus. É através do nosso testemunho que pessoas vão louvar a Deus. Mas, também como o seu patrocínio falou, a gente estar a tempo e fora, né, com a palavra de Deus. Então, Deus coloca oportunidades na nossa, que é aquele momento. Se eu perder aquele momento, talvez aquela pessoa, não que nos planos de Deus aquela pessoa se fosse de outra, né, mas é o momento que Deus está nos dando, né, como instrumento nas mãos dele para falar de Cristo, né. A gente tem que aproveitar também essas oportunidades que Deus nos apresenta. Ótimo, muito bem. Alguém mais gostaria? Última chamada. Queridos, nós agradecemos muito. Nós estamos ainda no primeiro capítulo de Gálatas, mas nós vamos ter bastante oportunidade de conversar sobre evangelismo. Casamento misto, eu não sei se vai ser abordado ainda, mas a gente pode conversar mais para frente sobre isso. Mas, para quem ainda não leu o livro de Gálatas também, e o filme Paulo, o Apóstolo, a gente vai trazendo informações que são relevantes e gostando muito da participação de vocês. Então, nós vamos encerrar. Eu gostaria de pedir para o Marcos, por favor, se você pudesse orar para a gente encerrar, Marquinhos. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor Deus, pela noite de sono, de repouso, e o Senhor cuidou de nós, ó Deus. Muito obrigado por isso, ó Pai. Agradecemos também a Ti pela salvação em Jesus Cristo, pois através dela nós temos o acesso até Ti, ó Deus. Pai amado, pedimos a Tua graça e Tua misericórdia sobre nossas vidas, nos encoraja para viver uma vida que realmente seja sal aqui nessa terra e luz realmente aqui neste mundo, ó Deus. Nos transforma a cada dia, nos ajudando, ó Deus, para que nós possamos ser, ó Deus, aquilo que o Senhor realmente deseja, ó Pai. Louvado seja Teu nome pela EBD, abençoe, ó Pai, a Débora, a Ivênio, a Elis, que estão à frente, ó Deus, que o Senhor dê graça a eles, ó Pai, paciência, força para que continue assim, nos alimentando através dos ensinamentos da Tua palavra, Deus. Abençoe cada um que aqui participou e que Tua mão esteja com cada um deles, ó Deus, ao longo da semana. Cada um tem seu desafio, cada um tem sua luta, mas a providência do Senhor é sempre na hora certa. O Senhor não falha. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus, nosso grande amigo. Amém, Senhor. Amém, amém. Queridos, muito obrigado. Vocês são super bem-vindos na próxima aula. Vamos continuar estudando a palavra do Senhor, capítulo 2 de Gálatas. Versos 1 a 10, né, Débora?
Primeira parte do capítulo 2 de Gálatas. Então, se você não tiver tempo de ler o livro inteiro, leia Gálatas 2, que aí você já traz alguma participação, alguma coisa da sua própria experiência para a próxima aula. Tá bom? O Eli que vai nos dirigir na próximo bloquinho. Confere, Eli? Sim. Amém, Eli. Espero todos vocês aí. Esperamos todos e mais alguns que vocês vão convidar no meio da semana, hein? A gente está imbuído nesse princípio de trazer todo mundo para estudar a palavra junto e que a gente possa... A cada lição a gente vai aprendendo alguma coisa, mas a pessoa pode chegar no meio da classe que não vai ter prejuízo, não. A gente acrescenta sempre alguma palavra no meio da turma. Tá bom? Obrigado a todo mundo. Bom domingo. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, gente. Bom domingo.